Hoje eu me peguei pensando aqui como queremos dar conta de tudo 100% do tempo. Hoje, sexta-feira, São Paulo, aqui um climinha de chuva, frio, aquele clima de vontade de ficar assistindo filme embaixo dos cobertores o dia inteiro. E eu me peguei pensando hoje na minha leitura matinal em uma frase que eu vi que mexeu bastante comigo, que é sobre esse livro que eu vou compartilhar com vocês depois, que é sobre o privilégio de ser mulher. Ser mulher é uma dicotomia entre o estar 100% compreendendo que nós temos nossas vulnerabilidades e fraquezas também, e que nós também temos uma potência dentro de nós. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é quantas vezes queremos estar 100% bem o tempo inteiro. Quantas vezes queremos estar e dar conta de tudo como se fôssemos super-heroínas ou capazes de lidar com tudo desta forma. Deixa eu até colocar aqui para não me atrapalhar. Como se tudo fosse estivesse ao nosso controle. E tem uma frase que eu vou parafrasear um pouco aqui, porque eu não estou conseguindo localizar, mas era exatamente falando sobre o quanto que a fraqueza de Deus é maior que a fraqueza dos homens. Ou seja, ou melhor, a frase era: Cristo Todo-Poderoso escolheu-se fazer-se fraco para ensinar a humildade aos homens. Quantas vezes nós queremos ter esse sentimento de força, de coragem, de saber dar conta de tudo? Eu me peguei hoje nessa reflexão. Nossa, como hoje eu acordei ruim. Como eu acordei numa sensação de que eu deveria dar conta de tantas coisas que eu tinha ainda para fazer e tenho para fazer para fechar essa semana. E eu precisei olhar, e consumindo ali um conteúdo me fez lembrar que tem hora que não é sobre desistir, é sobre descansar. E quantas pessoas, eu falo em especial das mulheres, quem eu quero me conectar aqui com vocês e também com a minha história, que nós mulheres temos um poder gigante de também se fazer fraca para aprender a ser humilde. E eu vou dizer que essa é a lição mais difícil para mim, entender os meus momentos de fraqueza para eu conseguir descansar, para eu conseguir pedir ajuda. E talvez isso seja porque nós somos tão profundas, somos pessoas tão intensas, pessoas que gostam de dar o seu melhor, que gostam de mostrar a sua potência para o mundo. Só que quantas vezes nos perdemos com esse desejo de ser perfeita? E olha que esse livro explica algo que eu nunca tinha entendido. A mulher foi criada para buscar a excelência, a harmonia, diferente do homem. E por isso que nós temos esse desejo tão enraizado pela perfeição. Só que muitas vezes esse desejo por buscar sempre ser 100%, sempre estar bem consigo, nos coloca numa linha perigosa, que eu falo, que é a linha de que precisamos dar conta de tudo. E esse dar conta de tudo, ele pode custar caro, ele pode ser um movimento que você, ao invés de recuar e entender o que você precisa fazer, você se coloca na linha de frente. Se coloca numa linha de resolver, de solucionadora, de que dá conta de tudo, de que não falha, assim como também homens, mulheres falham por aí. E essa é uma linha que eu já me peguei muito tempo, mas há muitos anos atrás eu fui assim, essa pessoa que não gostava de mostrar incompetência, que não gostava de errar uma frase. Às vezes eu me pego ainda aqui gravando os vídeos, eu falo: nossa, eu errei uma palavra. E será que não é bom mostrar que eu também estou aqui aprendendo com vocês? Será não é bom mostrar? E por que eu falo tudo isso hoje, nessa sexta-feira chuvosa? Depois me contem aqui em que estado que vocês estão, porque aqui em São Paulo o frio chegou com tudo hoje. Não é sobre saber tudo. Esse livro ele vem falar sobre isso. Ele fala quanto que é bom ser mulher, mas quanto que é bom respeitar o seu espaço, o seu momento. Respeitar esta fragilidade característica do nosso sexo.
da feminilidade. E veja, a fragilidade ela não tem a ver com fraqueza, ou melhor, não tem a ver com ser ruim. Mas que bom ser frágil, imagina só ser forte o tempo inteiro, que cansaço que gera, que sensação que gera. Imagine uma máquina, vamos pensar numa máquina, claro, hoje temos coisas muito tecnológicas, mas imagine como uma máquina funcionando 24 horas por dia. Até uma máquina que é tão engenhosa e tão tecnológica, ela precisa de um tempo, ou para fazer uma calibração, ou uma manutenção, ou uma lubrificação. Imagine nós seres humanos que precisamos tantas vezes só parar e respirar. Só parar e entender que falta sim algumas coisas. E que às vezes o descansar é um reabastecer-se. É um se conectar de novo com você. Eu costumo dizer que ir para a natureza para mim é o momento que me reabastece. Que me coloca naquela zona de a bateria, as 3 camadas da bateria, 100% da minha bateria. Como que eu vou para uma natureza? Como que eu vou sentir o cheiro de um mato? Vou ficar com animais? E o que é para você hoje descansar? Conta aí para mim, o que é descansar para você? O que significa descansar para você? Descansar não é fracasso. Descansar não é sinônimo de que você desistiu. Mas é o sinônimo de que você se percebe, se conhece tanto, que você começa a se colocar como também uma pessoa que precisa parar, precisa se respeitar, precisa dizer não, colocar limites. Às vezes o descansar é você colocar limite para as pessoas, não só simplesmente parar e dormir ou descansar. Às vezes é sair um pouco das redes sociais, onde gera tantas comparações. Então te pergunto hoje, se você pudesse tirar uma coisa para relaxar esse peso ou essa cobrança que você tem com você mesmo, o que seria essa coisa? Para mim, em especial, eu vou contar isso aqui em outro vídeo, foi sair do Instagram. Eu precisei sair dessa rede social para eu parar de olhar para tantos estímulos e me perder no meio disso tudo. E mais do que isso, o importante é que a gente vá construindo isso ao longo do caminho e respeitando esse cansaço também. Respeitando não para se acomodar, mas para viver cada etapa desse processo. Cada processo tem sua etapa. E isso é importante respeitar. Assim, quando eu começo a ler um livro, eu não começo o livro de trás para frente. Começo o livro da introdução, olha ali os sumário, e aí assim eu vou para o capítulo 1, 2, 3. E você? Será que não quer começar do fim para o começo? Será que já não quer alcançar aquele resultado e chegar naquele ponto final e não viver este processo? Esse processo que é tão seu e tão do seu pessoal, da sua vivência, do seu crescimento. E o bom de você saber descansar é que às vezes você reajusta a rota. Nossa, tá pesado por aqui. Deixa eu ir por aqui. Deixa eu ir por ali. Deixa eu pensar em outras opções. Deixa eu me conectar com aquilo que é importante para mim, não para fora. De ontem para hoje eu tive uma reflexão muito importante aqui para mim. Que foi a reflexão de entender onde eu precisava de lugares que eu precisava sair que não me respeitava mais. E entender este ponto-chave foi um ponto que me fez descansar de preocupações que eu não precisava ter. Olha que louco isso. Será que tantas reflexões, tantas coisas que você está se cansando para resolver hoje, não seja simplesmente um não, ou um afastamento, ou uma desconexão de pessoas que não deveriam estar mais na sua vida? Para mim, isso fez muito sentido. E que para você, como eu já fiz a pergunta, o que você precisa descansar hoje? Porque isso vai te colocar num caminho que é somente seu. E no fundo, nada melhor do que estar em paz consigo mesmo. Nada melhor do que escolher as suas escolhas, tomar as decisões por você e tomar as decisões de lugares que você talvez tenha medo de chegar, mas que você quer chegar.
Escolha por você e escolha ser a mulher que você nasceu para ser. Eu sempre falo sobre isso aqui no canal. Ser mulher é um privilégio. E que privilégio é poder desfrutar disso todos os dias, com os seus ônus e os seus bônus. Aliás, essa é a magia da vida. Me conta aqui nos comentários se isso fez sentido para você e se inscreva nesse canal, porque eu quero saber quem está aqui comigo também e para receber os novos conteúdos. Até a próxima!